Usina de energia solar térmica concentrada. A energia heliotérmica, também conhecida como Concentrating Solar Power, CSP, é uma forma de aproveitamento energético que consiste no uso e acúmulo do calor proveniente dos raios solares. Para que isso aconteça, espelhos são utilizados para refletir a luz solar e concentrá-la em um único ponto onde há um receptor. Dessa forma, grande quantidade de calor é acumulada e usada tanto para processos industriais que demandam altas temperaturas, como para gerar eletricidade. Uma usina heliotérmica é muito parecida com uma usina termoelétrica. A diferença é que, em vez de usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor do sol para gerar energia elétrica. Essa usina segue um processo dividido basicamente em duas etapas: concentração de energia térmica por meio de um campo solar e a geração de energia elétrica num processo praticamente convencional. A geração elétrica heliotérmica acontece de forma indireta. Antes de virar energia elétrica, o calor do sol é captado e armazenado para só depois ser transformado em energia mecânica e, por fim, em eletricidade. Mecanismos de concentração solar. Existem usinas heliotérmicas de vários tipos. A principal diferença entre elas é o mecanismo de concentração solar. As tecnologias são do tipo calha parabólica, coletor Fresnel, torre solar e disco parabólico. Cada mecanismo é capaz de produzir altas temperaturas e eficiências energéticas, mas variam no sentido que seguem o Sol e focam a luz. Calha parabólica. Espelhos cilindro parabólicos são utilizados para concentrar a luz solar em tubos receptores posicionados ao longo da linha focal dos espelhos, que são desenhados para seguir a posição do Sol. Um fluido de transferência circula através desses tubos e é aquecido pelos raios solares e bombeado através de uma série de trocadores de calor, de forma a produzir vapor dentro da usina. O vapor é então utilizado para movimentar turbinas e gerar eletricidade. Discos parabólicos. Um refletor em formato de disco parabólico concentra a luz solar em um receptor localizado no ponto focal do espelho parabólico, como mostra a imagem. O feixe de radiação é absorvido pelo receptor para aquecer um fluido. O calor deste é então utilizado no motor ou numa microturbina localizada no receptor. Torre solar. A principal característica dessa tecnologia é a presença de uma imensa torre no centro da usina. Um conjunto de espelhos concentra a luz solar num receptor central localizado no alto da torre. O receptor absorve a radiação concentrada pelos heliostatos e a converte em calor, que é conduzido por meio do fluido térmico para o gerador de vapor da usina, localizado na base da torre. O fluido circula na área central da planta. Nessa tecnologia, não há um sistema de tubos no campo solar, permitindo o desenho compacto da parte térmica da torre solar. Coletor linear Fresnel. Os coletores Fresnel são centrais que usam muitos espelhos finos em tiras em vez de espelhos de calha parabólica para concentrar a energia solar em dois tubos cheios de fluido. A linha focal onde a energia do Sol é concentrada não se move, tornando mais fácil utilizar um fluido sob pressão, já que as conexões não precisam ser flexíveis. Armazenamento. Em uma usina heliotérmica, é possível inserir um armazenamento térmico. Quando o Sol gera mais energia do que a usina é capaz de transformar em eletricidade, parte dela pode ser guardada num depósito. O calor armazenado pode ser acionado sempre que a irradiação solar diminuir. Esse reservatório ajuda a equilibrar a produção elétrica, fazendo com que a usina forneça energia a qualquer hora. O armazenamento pode ser feito de maneira indireta ou direta. Na direta, o fluido de trabalho do campo solar atua como um meio que armazena e troca calor. Já na indireta, o óleo térmico que passa pelo coletor é direcionado para um trocador de calor. Logo, o calor do óleo é transferido para o meio armazenador. Ciclo de potência, ciclo termodinâmico. O coletor de uma usina heliotérmica é o responsável por grande parte dos investimentos da mesma. Porém, para a geração heliotérmica,
outros componentes são indispensáveis: um bloco de potência para gerar eletricidade, um armazenamento térmico para evitar interrupções e eliminar oscilações e, eventualmente, um boiler para cocombustão à base de combustíveis convencionais. O ciclo termodinâmico que acontece principalmente durante a geração heliotérmica é o ciclo Rankine. O conteúdo energético do fluido de trabalho, calor e pressão, é transformado em energia rotativa por meio de expansão de um fluido. Neste caso, sal fundido é usado para coletar e armazenar o calor do Sol. O fluido a 290 graus Celsius é bombeado do tanque frio para a torre, onde é aquecido a cerca de 600 graus Celsius. Ele então desce para o tanque quente, onde o calor é armazenado para uso durante a noite ou passa direto para a caldeira para uso imediato. O fluido, agora quente, dá calor para criar vapor e retorna para o tanque frio. A água é bombeada para a caldeira e emerge como vapor de alta temperatura para dirigir-se à turbina. Após a expansão, o fluido vai para o condensador, onde é resfriado e retorna líquido para o tanque frio. Um gerador elétrico acoplado à turbina gera eletricidade e alimenta a rede elétrica. Este ciclo se repete enquanto a usina fique ligada. A eficiência máxima dos ciclos termodinâmicos é descrita pela eficiência de Carnot, onde Q1 é a temperatura ambiente e Q2 é a temperatura do fluido de trabalho. Em respeito à geração térmica, quanto maior é a temperatura Q2, maior é a eficiência. Integração com outras fontes de energia. A heliotermia pode ser combinada com fontes convencionais de energia, formando um sistema híbrido. A usina híbrida tem grandes vantagens. Instalando um sistema heliotérmico a uma usina convencional, os recursos naturais são economizados e os custos da produção reduzidos. Enquanto houver irradiação solar suficiente, a energia é gerada através da concentração solar. Caso contrário, o sistema utiliza os recursos convencionais. Ao abastecer o ciclo com gás ou óleo, a usina aperfeiçoa ainda mais o fornecimento contínuo de energia. Em situação de baixa produção, o combustível é uma solução imediata para assegurar a produção. Outras utilizações da heliotermia: produção de calor para processos industriais, calcinação, secagem de gesso, secagem de pintura de carros. Refrigeração, ar-condicionado, produção de água gelada, congelamento de produtos agropecuários. Dessalinização de água do mar. Curiosidades. Recentemente foi descoberta a possibilidade de se utilizar a tecnologia heliotérmica para produzir hidrogênio, uma potencial fonte de combustível por meio da qual ocorre o desencadeamento de uma reação química. O uso dessa tecnologia ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Vantagens: a energia heliotérmica é lucrativa, segura e limpa. O combustível usado para abastecer a usina é proveniente dos raios solares, que não apresentam custo. Apesar do investimento inicial para a construção de uma usina heliotérmica ser elevado, principalmente por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, esse tipo de energia torna-se rentável quando passa a ter uma vida útil de longo prazo. Isso porque os custos de operação dos campos solares são mínimos. Outra vantagem da heliotermia é que ela oferece energia sempre que for necessário. Com a possibilidade de armazenar energia térmica, a produção acontece mesmo em dias nublados e durante a noite. Além de ser segura no fornecimento de energia, a instalação de uma usina heliotérmica não apresenta riscos de panes, explosões e vazamentos. Por fim, energia heliotérmica é considerada uma fonte de baixo impacto ambiental. Pode funcionar sem a queima de nenhum combustível fóssil. Os arredores da usina ficam livres de poluição e são preservados na sua condição natural. 90% das usinas estão localizadas na Espanha e nos Estados Unidos, mas em diversos países há plantas em construção ou em fase de planejamento. O Brasil ainda não é atuante no setor, mas é um dos países com mais potencial para o desenvolvimento da energia heliotérmica. Regiões secas com poucas nuvens são ideais para empreendimentos heliotérmicos, fazendo da região Nordeste ideal para a implementação da tecnologia. Nessa região, o setor industrial ainda carece de oportunidades para crescer.
e, portanto, a execução de projetos poderia ter destaque como oportunidade para desenvolver a indústria regional, criando diversos tipos de empregos para a população. Mitos e verdades sobre uma usina heliotérmica. A construção de usinas heliotérmicas prejudica animais e plantas. Mito. A verdade é que toda construção causa transtorno. Apesar do impacto causado, a sombra dos espelhos e a água usada para limpá-los gera um microclima mais ameno, que favorece os animais e a vegetação no local. Além disso, o planejamento das usinas exige estudos ambientais que ajudam a encontrar soluções para preservar as espécies locais. Usinas heliotérmicas roubam o espaço da agricultura. Mito. Usinas ocupam um grande espaço. Apesar de ocuparem terrenos extensos, usinas HLT são construídas em regiões semiáridas ou improdutivas, geralmente descartadas pelo setor agrícola. Em muitas aplicações, como nas industriais, pequenas usinas HLT podem ser instaladas no teto das fábricas. O fluido usado nas usinas polui o solo e as águas subterrâneas. Mito. O risco de vazamento existe em usinas de calha parabólica que usam óleo térmico. No entanto, esse óleo não é venenoso e qualquer contaminação pode ser controlada. Além disso, existem outras tecnologias que não poluem o ambiente. O reflexo das usinas heliotérmicas de torres solares ofusca pilotos de avião. Mito. As torres centrais brilham como um segundo sol, mas os aviões voam em alturas onde não há riscos e as usinas nunca são construídas perto de aeroportos. Pilotos militares acostumados a voar perto do solo devem ser informados das usinas heliotérmicas. Usinas heliotérmicas são armadilhas para pássaros. Mito. É verdade que a torre central representa certo perigo para as aves. Entretanto, algumas técnicas para afastar as aves têm alcançado resultados promissores, o que torna o risco das torres baixo se comparadas a prédios espelhados e torres de transmissão. Usinas heliotérmicas esgotam os recursos hídricos da região. Mito. A limpeza dos espelhos requer o uso de água, mas a refrigeração do ciclo água-vapor, que gerou esse mito por utilizar muita água, é hoje inteiramente feita com ar, e os métodos de limpeza dos espelhos estão cada vez mais eficientes. A partir do esclarecimento desses 6 mitos, chegamos a uma conclusão. A heliotermia é uma forma limpa, segura e lucrativa para a produção de eletricidade. Trabalho audiovisual referente à disciplina Introdução à Engenharia Mecânica, MEC 001, ministrada pelo professor Dr. Washington Irrazabal. Grupo: Daniel de Oliveira Silva, Daniel Fartes e Silva, David Paiva Campos, Ellen Carolina Vicente Silva, Emanuel Ramiro Ego.